Olá, meninos! Gente, estou aqui fazendo aqui o vídeo do nosso conteúdo da aula de hoje, simplificação de radicais. Nós estamos dando continuidade ao estudo dos radicais. Vamos ver hoje como é que nós devemos fazer para simplificar o radical, ou seja, escrever ele de maneira mais simples, deixar ele menorzinho, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe aqui a definiçãozinha, ó. Simplificar radicais significa escrever esses radicais de forma mais simples. Vamos estudar 3 maneiras bem simples para simplificar radicais. Gente, eu trouxe 3 maneiras, mas existem outras maneiras, tá bom? Eu procurei 3 que pudesse explicar de maneira mais simples para vocês, tá bom? Mas esse conteúdo, eu quero que vocês saibam que ele não é muito fácil, não. Se nós estivéssemos em sala de aula, poderia até estar ensinando de maneira diferente, porque esse conteúdo ele requer mais atenção, ele requer um estudo mais aprofundado. Eu vou procurar dar aqui maneiras simples que vocês possam estar aprendendo, tá bom? Mas quem quiser aprofundar mais o estudo, se dê uma olhadinha no seu livro ou na internet, algum vídeo no YouTube explicando, tá certo? Então vamos lá. Gente, ó, eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês hoje 3 maneiras. A primeira maneira eu dei essa definição. Quando o expoente do radicando for maior que o índice do radical, devemos mexer no expoente para ele ficar igual ao índice e fazer o cancelamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver aqui o exemplo, tá bom? Gente, ó, eu estou com a raiz cúbica de 5 elevado à quarta potência. Gente, ó, se eu tivesse a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, o que eu poderia fazer? Eu poderia estar usando as propriedades radicais. Índice 3 e expoente 3. Toda vez que o índice e o expoente são iguais, eu elimino. Elimino 3 do índice, elimino 3 do índice com 3 do expoente. Quem sobrou? Apenas o 5, só sobra o radicando, tá bom? Se eu tivesse índice e expoente iguais, eu cortaria, ficaria apenas o radicando. Agora, nesse caso aqui, gente, o índice é 3 e o expoente é 4. Eles são iguais? Não são. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deixar o expoente igual ao índice, tá bom? Vamos deixar, eu não posso mexer no índice, mas eu posso mexer no expoente. Então, eu vou tentar deixar o expoente igual ao índice. De que forma? Gente, quem é o expoente? O expoente é 4. Vamos entender o que é 4? 4 eu vou olhar para o índice 3. Ó. Se o índice é 3, eu tenho que deixar o expoente 3 também. O expoente tem que ser 3. E quem é o expoente? É 4. E o 4 que é? Se eu deixar no expoente 3, eu vou ter 3 mais 1. Ou seja, eu vou decompor o 4. 4 é a mesma coisa que 3 mais 1. Tia, mas por que o 3? Gente, o índice, ele é 3. Então, se o índice é 3, eu tenho que deixar o expoente 3 também. Por quê? Para eu poder eliminar. Se eu tiver o índice e expoente iguais, eu posso eliminar. Igual eu fiz nesse exemplo aqui de cima, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 4 e em vez de eu colocar a raiz cúbica de 5 elevado à quarta, eu vou colocar o quê? A raiz cúbica, até coloquei aqui, ó. O que é o 4? É 3 mais 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar, em vez de eu colocar a raiz cúbica de 4, aliás, de 5 elevado à quarta potência, eu vou colocar a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 1. Esse 5 elevado ao cubo e 5 elevado a 1 é a decomposição do 4. Aqui eu tinha 4, não é? O que é 4? Decompondo em 3, vai ficar o quê? 3 mais 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei, em vez de eu colocar a raiz cúbica de 5 elevado a 4, eu coloquei a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo e ainda sobrou a raiz cúbica de 5 elevado a 1. Tá bom? Eu peguei o quê? Eu decompus o 4. O 4 que é 3 mais 1. Então, ficou uma raiz cúbica para o expoente 3 e ficou uma raiz cúbica para o expoente 1. Tá certo? Vamos lá. Aí, como é que eu faço agora?
Assim, eu já até terminei. Gente, ó, o que que eu fiz aí? Olha, eu peguei, é porque eu não tá dando pra vocês ver direitinho, porque eu não, na hora eu não achei como é que eu deixava o bichinho que eu cortei mais grosso. Gente, ó, 3 no índice e 3 no S-point eu cortei. Tá bom? Tem até uma barrazinha bem fininha, mas era pra ser mais grossa, tá bom? Gente, ó, 3 no índice, 3 no S-point são iguais, eu cortei. Quem sobrou? Apenas o 5. Tá aqui ele bem aqui, olha. Sobrou apenas o 5. E a raiz cúbica de 5 elevada a 1, eu repeti. Ai, tia, mas cadê o 1? 1 aqui no expoente? Gente, ó, o expoente 1, ele não aparece, tá bom? Deu para entender o que eu fiz? Olha, eu deixei a raiz cúbica de 5 elevada ao cubo, eu tinha índice e expoente iguais, eu cortei. Quem sobrou? Raiz cúbica de 5 elevada a 1. Essa é a resposta. Gente, faça um esforçozinho para você procurar entender, tá bom? Que esse conteúdo ele não é muito fácil não, mas você consegue. Consegue com certeza, tá bom? Vamos lá, mais exemplo para ver se vocês compreendem melhor. Até coloquei aí as bichinhas. Vamos aí à letra B. Olha, o que eu vou ter aí? A raiz quadrada de 3 elevada à quinta potência. Raiz quadrada por quê? Porque se no índice não tiver ninguém, subtende ter 2, tá bom? Nesse índice aí, subtende ter 2. Quem é o expoente? Ó, o expoente aí, gente, é o 5. Tá bom? Então, gente, se eu tivesse a raiz quadrada de 3 elevada ao quadrado, no índice não tem ninguém, tem que ter 2, tá bom? Aí eu iria ter 2 no índice e 2 no expoente, eu cortaria. Ficaria apenas o radicando 3, tá bom? Só que nesse caso aqui, gente, quem é o índice? Não tem ninguém, é 2. Quem é o expoente? 5. E aí, eu posso cortar o 2 do índice com o 3 do expoente? Não. Por quê? Porque eles não são iguais. O que eu vou ter que fazer? Eu vou mexer no expoente. Mexer como, tia? Ah, gente, se o índice é 2, eu vou ter que ter expoente 2. Eu vou ter que dar um jeitinho de decompor o 5 em 2. Tá bom? Como é que eu faço isso? Gente, ó, o 5, o que é o 5? É a mesma coisa, ó, para eu deixar em expoente 2, ó, eu vou decompor em 2. Eu vou ter o quê? Vou ter 2 mais 2 mais 1. Gente, ó, se eu somar 2 mais... Opa! Gente, ó, se eu somar 2 mais 2... Ah, vai apagar. Gente, se eu somar esses númerozinhos de cima, ó, 2 mais 2... Anda, coisinha. Se eu somar 2 mais 1, dá exatamente 5. Então, eu estou decompondo o 5. O que é o 5? É a mesma coisa que 2 mais 2 mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma raiz com o índice, aliás, com o expoente 2, com o outro expoente 2 e com o expoente 1. Tá bom? Vamos ver o que eu fiz aí, olha. Eu peguei, eu distribuí. Eu peguei o 5, eu decompus o 5 em 2 mais 2 mais 1. Então, eu coloquei uma raiz com o expoente 2, outra raiz com o outro expoente 2 e outra raiz com o expoente 1. Tá bom? Vocês estão entendendo? Por que eu estou fazendo isso? Gente, ó, porque se no índice não tem ninguém, subtende ter 2. Então, cada índice desse aí subtende ter 2, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou tentar eliminar o índice com o expoente quando eles forem iguais. Que nesse caso aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, 2 no índice e 2 no expoente, eu vou cortar. Vai ficar apenas o 3. O sinalzinho de vezes eu vou repetir. Aqui, ó, 2 no índice e 2 no expoente, eu vou cortar. Vai ficar apenas o 3. E nesse último aqui, eu tenho 2 no índice e o expoente é 1. Eu posso cortar? Não posso. Só posso cortar se índice e expoente forem iguais. Eu não posso cortar, vai permanecer do mesmo jeito. Tá bom? Vamos lá. Aí aqui eu vou repetir, tá bom? Vou repetir o 3 elevado a 1. O número 1 aparece? Não, não aparece. Aí aqui é só você multiplicar. 3 vezes 3, 9. E a raiz quadrada de 3, você repete. Essa é a resposta dessa raiz aí. Vamos ver, dessa expressãozinha. Vamos lá. Coloquei uma raiz para cada um deles. Aí agora, gente, no índice não tem ninguém, isso tem que ter 2, tá bom? Aí, o que eu vou fazer aí, gente? Ó, vocês estão vendo aqui, eu tô cortando aqui, olha. Tem uma barrinha bem fininha no 2 no índice, 2 no expoente. Eu clarear, botar essa barra grossa. Gente, ó, 2 no índice e 2 no expoente eu corto, tá bom? Esse outro aqui é a mesma coisa, esse segundo.
Ó, o segundo aqui, ó, 2 no índice, bem aqui, ó, 2 no índice, com 2 do expoente, eu cortei também, ficou apenas o 3. E esse último aí eu não posso cortar, tá bom? Então, o que é que se resultou nisso aí? Ficou o 3, que é o radicando sozinho, ficou o 3, que é o radicando sozinho, e a raiz quadrada de 3 elevado a 1 eu repeti. Só que o número 1, ele não apareceu, tá bom? Esse número 1zinho aqui no final, ele não aparece. Tá certo? Agora é só você multiplicar. 3 vezes 3, ó, 3 vezes 3, 9. E a raiz quadrada de 2, você repete, tá bom? Então, esse seria a simplificação da raiz quadrada de 3 elevada à quinta potência. É a mesma coisa que o quê? Que 9 raiz de 3, beleza? E vamos para frente. A letra C, eu trouxe aí a raiz quinta de A elevada à sétima potência. Gente, ó, quem é o índice? 5. E quem é o expoente? 7. O expoente, ele é maior que o índice. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deixar o expoente igual ao índice. Quem é o expoente? É o 7. Gente, o que é o 7? O 7 é a mesma coisa. Ó, se o índice é 5, ó, você tá vendo que o índice é 5. Se o índice é 5, eu vou ter que deixar o expoente 5. Então, em vez de eu colocar o 7, eu vou colocar o quê? 5 mais 2. O que é o 7? É 5 mais 2, tá bom? Gente, eu tenho que deixar o índice igual, aliás, o expoente igual ao índice. Então, se o índice é 5, eu tenho que escrever o 7 em 5 mais alguma coisa, tá bom? Você vai decompor o 7, tendo o número 5 e o que faltar você coloca. O que é o 7? É 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Então, em vez do 7, eu vou colocar 5 mais 2. Ou seja, eu vou colocar uma raiz quinta para o A elevado a 5 e uma raiz quinta para o A elevado a 2, tá bom? Vamos ver aí, olha, o que eu fiz? Ó, repeti a raiz quinta do A. E em vez do expoente 7, eu coloquei o quê? O 5, tá bom? Vezes, coloquei uma raiz quinta para o A, e em vez do expoente 7, eu coloquei o expoente 2. Gente, ó, se eu somar o expoente 5 mais o expoente 2, dá 7. 5 mais 2, 7, que é a mesma coisa que ele inicial aqui, tá bom? Eu precisei mexer nele porque o índice é 5. Então, eu preciso de expoente 5. Aí eu mexo, tá bom? Vamos lá. Aí, o que eu vou ter que fazer? Gente, eu tenho um índice igual a expoente. Ó, quem é o índice? 5. Quem é o expoente? 5. Olha que legal eu poder cortar, tá bom? É isso que eu vou fazer agora. O que eu tenho aí, gente? 5 no índice e 5 no expoente, eu corto. Aí, esse 5 aqui, ele fica só... Aliás, o A, gente, fica sozinho, tá bom? Então, quem vai ficar aqui? Só fica a letra A, tá bom? E essa outra raiz aqui, olha, eu vou repetir ela do mesmo jeitinho. A raiz quinta de A elevado ao quadrado, eu repito. Gente, quem é o índice? 5. E quem é o expoente? 2. Posso cortar o 5 com 2? Não. Por quê? Porque eles não são iguais. Beleza? Só poderia cortar se eles fossem iguais. Não são, eu não posso. Então, vamos continuar. Então, o resultado aí quem é, gente? É A, ó, o A ficou sozinho. A raiz quinta de A elevado ao quadrado. Gente, trouxe mais um exemplo. Esse aqui é o último, tá bom? Que já vou mostrar outra maneira. Mais um exemplo aí, ó. Raiz cúbica de 2 elevado à oitava potência. Agora, o expoente é alto, né, gente? O 8. Gente, ó, quem é o índice aí, ó? O índice, ele é 3. Então, se o índice é 3, eu vou precisar de expoente 3 para eu poder eliminar o índice com o expoente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer no 8. O 8, gente, é a mesma coisa que o quê? Que 3, ó, se o índice é 3, eu preciso de expoente 3. Então, em vez do 8, eu vou escrever 3 mais 3, que dá 6. 6 para chegar em 8, falta 2. Então, é 3 mais 3 mais 2. Vem aqui, ó. 3 mais 3 mais 2. Tá bom? Em vez de eu colocar o expoente 8, eu vou colocar 3 mais 3 mais 2. Vou colocar uma raiz cúbica para o 2 elevado ao cubo, outra raiz cúbica. Ó, vou até colocar aqui, ó, uma raiz cúbica para o 2 elevado ao cubo, outra raiz cúbica para o 2 elevado ao cubo e outra raiz cúbica
para o 2 elevado ao quadrado. Não tá mais nem saindo nada. Ok? Ó, o 2 ao quadrado. Vou colocar uma raiz cúbica para cada um desses expoentes. Para o expoente 3, o 3 e o 2. Vamos lá fazer? Ó, coloquei uma raiz cúbica para o 2 elevado ao cubo, que é esse primeiro, outra raiz cúbica, que é essa aqui, ó, para o 2 elevado ao cubo, e outra raiz cúbica, que é essa última, para 2 elevado ao quadrado. O último expoente é o 2, tá bom? Beleza? Aí agora, gente, o que você tá vendo? Eu tenho índice 3, bem aqui, ó, tem o índice 3, tem o expoente 3. Olha que legal! Toda vez que o índice e o expoente são iguais, eu corto, vocês lembram? Vamos fazer isso agora. Então, vou cortar o 3 do índice com o 3 do expoente, vai sobrar apenas o 2. Vezes, aqui é a mesma coisa, ó, 3 no índice e 3 no expoente eu vou cortar, sobra apenas o 2. Nesse finalzinho aqui, ó, o índice, ele é 3 e o expoente é 2. Eu posso cortar? Não. Então, eu vou repetir ele, a raiz cúbica de 2 elevada ao quadrado. Deixa eu fazer aqui uma letrinha mais bonitinha, tá bom? Vamos ver aí, gente, ó, cortei, tá aí as barrinhas bem fininhas, mas estão aparecendo, tá bom? Cortei aí o 3 do índice com o 3 do expoente, sobrou apenas o 2. Aqui também no meio sobrou apenas o 2, tá bom? Esse 2 aqui. E no finalzinho não posso cortar, por quê? Porque o índice, ele é diferente do expoente, aí eu repito ele. E aí, gente, o que sobrou? 2 vezes 2, que vai dar quanto? 4. E a raiz cúbica de 2 elevada ao quadrado, eu repito. Gente, deu para entender? Espero que sim, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição no privado. Mas eu tentei explicar para vocês da melhor maneira possível. E o vídeo continua. Essa aí é só a primeira maneira. Tem ainda duas maneiras. Gente, ó, a segunda maneira é o seguinte, ó. Podemos usar as propriedades dos radicais. Na realidade, nós já até usamos, mas vamos usar mais propriedades ainda, tá bom? Veja, gente, ó, se eu tiver aí, aqui já está o número decomposto, o expoentezinho, tá bom? E também as bases não são, os radicandos não são iguais, tá bom? O que você está vendo aí? A raiz cúbica de 10 elevada ao cubo vezes vezes 7 elevado ao quadrado. A primeira coisa, gente, é você colocar uma raiz para cada um deles. Toda vez que você tiver um produto de radicais, se coloca um radical para cada produto, ou seja, para cada radicando. Cada radicandozinho desse aqui, ó, cada basezinha dessa recebe um radical. Então, é a raiz cúbica para cada um deles. Próximo passo, olha aí, gente, você tá vendo o quê? O índice é 3 e o expoente é 3. Olha que legal, posso cortar, não posso? Ó, 3 no índice, com 3 do expoente eu corto. Quem vai sobrar? Apenas o 10. Vezes, aqui no finalzinho, ó, o índice ele é 3 e o expoente é 2. Posso cortar? Não. Então, aí você vai repetir. Raiz cúbica de 7 elevada ao quadrado. Vamos ver aqui no real mesmo? Gente, ó, cortei as barrinhas bem fininhas, tô cortando aí, tá bom? 3 no índice, com 3 do expoente eu corto. Sobrou o quê? 10 raiz cúbica de 7 ao quadrado, tá bom? Esse é o resultado após você simplificar esse radical, tá certo? Gente, vamos aí ao próximo exemplo, tá bom? Ó, na letra B, eu trouxe um exemplo muito bom de se resolver. Raiz quadrada de A ao quadrado vezes vezes B ao quadrado. Gente, a primeira coisa é você colocar uma raiz para cada um deles. É uma raiz quadrada para o A ao quadrado e uma raiz quadrada para o B ao quadrado. Aí agora, gente, no índice tem alguém? Não. Quando não tiver, tem de ter 2. Aqui tem 2 e aqui também tem 2. O que eu vou ter que fazer? Olha, quem é o índice 2, quem é o expoente 2? Dá para eu cortar, não dá? Índice e expoente são iguais, eu corto. Vou cortar o 2 do índice com o 2 do expoente. Vai sobrar apenas a letra A.
vezes a mesma coisa aqui, ó, 2 no índice, 2 no expoente eu corto, sobra apenas a letra B. E aí, A vezes B o que é? AB. É isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Ó, 2, ó, não, o índice subtende ter 2, eu vou cortar, tá bom? 2 no índice, com 2 do expoente eu corto, vou cortando. As barras estão bem fininhas, mas dá para aparecer, tá bom? Quem sobrou? A vezes B, ou seja, AB, ok? E vamos aí à letra C. Raiz quinta de 2 ao quadrado vezes 3 elevado à quinta potência. A primeira coisa é você colocar uma raiz para cada um deles, tá bom? Uma raiz quinta para o 2 ao quadrado e uma raiz quinta para o 3 elevado à quinta potência. O que você tá vendo aí, gente? Ó, na primeira raiz, o índice é 5 e o expoente é 2. Eu vou poder cortar? Não. Por quê? Porque são diferentes. Só posso cortar se o índice e o expoente forem iguais. Mas na segunda raiz, ó, você vê que você tem 5 no índice e 5 no expoente. Então, aí eu vou poder cortar, tá bom? Vamos lá. Ó, o que eu fiz aí, ó? Onde o índice e expoente são iguais, eu cortei. Aí, o que sobrou? Apenas o radicando 3, tá bom? Tá aqui ele bem aqui, olha. O radicando 3 eu coloquei. E a raiz quinta de 2 elevado... Aliás, raiz quinta de 2 elevada ao quadrado eu repeti. Ih, gente, tô vendo que aqui eu errei. Aqui era 3. Eu botei um 2. Erro de digitação, tá bom? Ah, não, não tá certo. Esse aqui eu repeti bem aqui, olha. Não, tá certo, não errei não. Ó, o 3 ficou sozinho, tá aqui ele aqui. E a raiz quinta de 2 elevada ao quadrado, tá aqui ela no final. Tá tudo certinho, tá bom? Gente, ó, a letra D é parecido com as outras. Raiz sétima de 1 elevada a 7, vezes 2 elevada ao cubo, vezes 3 elevada a 7. Gente, a primeira coisa é você colocar uma raiz para cada um deles. Coloca uma raiz para cada um dos radicandos, tá bom? Próximo passo é você verificar, ó, nesse primeiro aqui, ó, 7 no índice e 7 no expoente. Eu corto, só sobra o número 1. Nesse segundo aqui, ó, é 7 no índice e 3 no expoente. Eu posso cortar? Não posso. Por quê? Porque são diferentes. E nesse último aqui, ó, 7 no índice e 7 no expoente, eu posso cortar, tá bom? Aí vai ficar o quê? Vai ficar o 3 sozinho. E esse número aqui do meio, que não deu para eu cortar, ele fica no final, tá bom? Vamos ver aqui o que foi feito aí, gente. Cortei os que eram... toda vez... O que tinha 7 no índice e 7 no expoente, eu cortei. Aí ficou o número 1 sozinho e ficou aqui no final o 3 sozinho, tá bom? Esse 3 aqui tá sozinho. Aí ficou o quê? 1 vezes 3, porque aí é multiplicação. E esse aqui do meio, eu repeti, tá aquele bem aqui. A raiz sétima de 2 elevada ao cubo. Agora é só você multiplicar. 1 vezes 3, 3, e a raiz 7, raiz sétima, né? De 2 elevada ao cubo, eu repito. Então, esse é o resultado final dessa expressãozinha, tá bom? Toda vez que índice e expoente são iguais, eu corto. E vamos ver a terceira maneira, tá bom? Na terceira maneira, gente, fazendo a decomposição do radicando em dois números em que um deles existe uma raiz exata. Gente, o que eu quero dizer com isso? Vamos aos exemplos. Eu estou com a raiz de 50. Nossa, é grande, né? Gente, quando os números forem grandes, quando o radicando for um número grande, e for sempre uma raiz quadrada. Raiz quadrada por quê? Porque se não tem ninguém no índice, tem de ter 2, não é? Então, eu chamo de raiz quadrada, tá bom? Então, toda vez que o radicando, que é o númerozinho que fica dentro da raiz, é o número alto, e no índice, o índice é 2, como é que eu posso estar fazendo? Eu vou procurar dois números. Aqui ele falou, olha, fazendo a decomposição do radicando em dois números em que um deles tem uma raiz exata. Gente, o que é o 50? O que é o 50? É a mesma coisa que 25 vezes 2. Então, em vez de eu colocar o 50, eu vou colocar 25 vezes 2. Eu tenho que procurar dois números que eu vou multiplicar e que um deles tem a raiz exata. Tá bom? 50. Quais são os dois números que eu multiplico em que um deles tem a raiz exata? 25 vezes 2 é 50.
Ai, tia, 5 vezes 10 também é 50. Eu posso usar o 5 vezes 10? Não, porque existe a raiz exata de 5? Não tem. Existe a raiz exata de 10? Não tem. Eu tenho que procurar dois números em que um deles tem a sua raiz exata. Toda vez, um deles tem que ter sempre a raiz exata. Um deles ou os dois, tá bom? Mas tem que ter raiz exata no meio. Tá certo? Então, em vez de eu colocar os 50, eu coloquei 25 vezes 2. Próximo passo, colocar uma raiz para cada um deles. Uma raiz para o 25 e uma raiz para o 2. Gente, dá para eu calcular a raiz de 25? Não dá? Dá. A raiz de 2 não tem exatamente, mas a de 25 tem. Nós vamos pegar só as raízes exatas. Gente, quem é a raiz quadrada de 25? 5. E a raiz de 2 eu repito. Então, quem é o resultado? Quem é a simplificação desse radicando aí? Dá 2 raiz de... Aliás, dá 5 raiz de 2. Quer dizer o quê? Que a raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2 simplificado. Nós estamos simplificando esses radicais, tá bom? E vamos para frente. Mais exemplos, tá certo? A letra B é a raiz quadrada de 27. Nossa, tia, me diga aí, gente, quais são os dois números que eu multiplico, que dá 27, e um deles tem a raiz exata. Se eu fizer duas vezes, não tem nenhum número que eu multiplique por 2 que dê 27, porque 27 ele é ímpar, não tem nenhum número. Se eu fizer o 3, vamos procurar com 3. 3 vezes 9 é 27? É, gente? É, não é? 3 vezes 9 é 27. E existe a raiz quadrada exata de 9? Tem. Quem é a raiz de 9? 3. Então, gente, o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar o 9, aliás, em vez de eu colocar o 27, eu vou colocar 9 vezes 3. Eu tenho que procurar dois números que eu multiplique, que tenha dois números que eu multiplique e que um deles tenha a sua raiz exata. Então, quem são? 9 vezes 3. Ai, tia, eu poderia usar outra multiplicação? Não, gente, o 27 é só 9 vezes 3 que você pode estar multiplicando mesmo, tá bom? Ou então, se você multiplicar 1 vezes 27, mas o resultado é o mesmo, então só é somente 9 vezes 3. E agora, o próximo passo é você colocar uma raiz para cada um deles. Quem é a raiz quadrada de 9? 3, tá bom? E quem é a raiz de 3? Não tem exatamente, eu repito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a simplificação da raiz de 27 é quem? 3 raiz de 3. É a sua forma simplificada. 3 raiz de 3, tá bom? E vamos para frente. A letra C, raiz quadrada de 200. Ai, tá difícil, tá? Não, gente. Me diga aí dois números que eu multiplique de 200 e um deles tem a sua raiz exata. Aí tem mais opções. Vamos começar com 2. Dois números que eu multiplico de 200 e um deles é 2. 2 vezes 100. 2 vezes 100 é 200, não é? Dá para eu usar, não dá? Ai, tia, mas eu poderia usar 4 vezes 25? Posso usar também. 4 vezes 25, não. 8 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. 8 vezes 25, posso usar? Posso. Gente, mas é assim, você procura porque assim, o 8, ele ainda pode ser simplificado. O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4, e a raiz de 4 é 2. Então, não é bom você estar usando o 8 não, tá bom? Evite usar o 8 nessas multiplicaçõezinhas aqui. Eu vou usar quem? Eu vou usar 2 vezes 100. 2 vezes 100 é 200. E quem é a raiz quadrada exata de 100? 10. Tá bom? Eu estou procurando dois números que eu multiplique, que dê 200 e um deles tem que ter a raiz exata. Aí eu começo com 2. 2 vezes 100 é 200. Dá para eu usar. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer como? Em vez de você colocar o 200, eu vou colocar 100 vezes 2. 2 vezes 100, 100 vezes 2 é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, coloquei, em vez de colocar o 200, coloquei 100 vezes 2. E aí, gente, quem é a assim, o próximo passo é você colocar uma raiz para cada um deles. Coloca uma raiz para o 100 e uma raiz para o 2. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. E a raiz de 2, você repete. Quer dizer o que, gente? Que a simplificação da raiz de 200 é o quê? É 10 raiz de 2, tá bom? Entendido? E vamos a mais um exemplo. É a raiz quadrada de 72.
Vamos começar procurando qual é o número que eu multiplico 2, que dá 72. Vamos começar com 2. 2 é melhor, tá bom? 2, depois passa por 3. Vamos começar com um númerozinho pequeno. Gente, 72, se eu dividir para 2, dá 36, não é? Então, gente, qual é o número que eu multiplico 2, que dá 72? Dá 2 vezes 36. Se você multiplicar 2 vezes 36, é 72. E existe a raiz exata de 36? Existe. Existe sim, tá bom? Quem é a raiz de 36? É 6. Então, ao invés de eu colocar a raiz de 72, eu vou colocar 36 vezes 2. Se eu multiplicar 36 vezes 2, dá 72, tá bom? Próximo passo é você colocar uma raiz para cada um deles. Uma raiz para o 36 e uma raiz para o 2. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. E a raiz de 2 você repete. Gente, terminamos por aqui, tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude a você na hora de resolver a atividade. E qualquer coisa eu estou à disposição no privado. Até mais!